Olá, bem-vindos a mais um caso clínico do Consciência Feminina e Companhia. Eu sou Daniele Seabra, sou médica pós-graduada em nutrologia e hoje vou te acompanhar nesse caso clínico sobre síndrome metabólica. Vamos lá? Hoje nós vamos falar da história de Maria, 32 anos, solteira, gerente de marketing que procura consulta para emagrecimento. Maria relata ganho de peso acentuado após a pandemia de Covid-19. Ganhou 10 quilos nos últimos 2 anos. Desde a adolescência, ela briga com a balança, nas palavras dela. Nega doenças conhecidas ou cirurgias prévias, nega gestações, tem o hábito intestinal regular, a mãe tem obesidade e diabetes e o pai é hipertenso. Nessa história de Maria, a gente já pode observar uma queixa muito comum nos consultórios de nutrologia. Mulheres buscando emagrecimento. Isso é o dia a dia do consultório da nutrologia. Mas a gente precisa ir mais além e é o que a gente vai fazer nesse caso clínico hoje. Buscando uma abordagem integral, uma abordagem baseada na medicina do estilo de vida, a gente vai entender desde o comportamento alimentar da paciente até todos os outros pilares que podem estar influenciando nesse ganho de peso que ela teve nos últimos 2 anos. Sobre a alimentação, Maria relata uma dieta desorganizada, uma alta ingestão de carboidratos refinados e gorduras saturadas. Ela refere que come comida prática, não faz pratos grandes, costuma comer usando o celular e tem uma preferência por doces e beliscos, especialmente para aliviar o estresse. Então, nesse padrão de comportamento alimentar, a gente já observa algumas informações importantes que vão, inclusive, nortear escolhas de medicamentos. Então, por exemplo, a gente observa que Maria tem um padrão beliscador. Ela não faz pratos grandes, ela não tem um problema de saciação, de se sentir satisfeita. Não é essa a questão de Maria. Na verdade, ela tem uma busca pela comida como alívio. Ela tem um padrão de comer emocional. Sobre exercícios físicos, Maria relata caminhada de 1 hora aos sábados ou domingos. Aqui, com relação ao exercício físico, a gente percebe que Maria tem um comportamento sedentário. Ela trabalha a maior parte do tempo sentada, gerente de marketing, não tem um trabalho ativo fisicamente. E de exercício físico, ela costuma caminhar 1 hora aos sábados. E aqui vale uma informação importante, gente. É possível condensar a atividade física aos sábados e domingos e ainda assim preservar um bem-estar para a saúde cardiovascular? Sim, é possível. Existe estudo científico que já trouxe essa informação. São os chamados guerreiros de finais de semana. Pessoas que concentram aquela atividade física recomendada para ser feita ao longo da semana, que a OMS, por exemplo, fala em 150 minutos de atividade moderada ao longo da semana, concentra isso no final de semana e tá tudo bem. E faz bem ao coração e faz bem à saúde daquela pessoa. Mas veja, não é fazer no final de semana apenas 1 hora de caminhada, também não é fazer uma atividade extenuante sem ter um preparo adequado para isso, tá? Mas é possível sim a gente planejar a atividade física de diversas formas, inclusive nos finais de semana, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso no tratamento, no planejamento do tratamento, porque muitas vezes o paciente já coloca essa barreira para a atividade física pela falta de tempo. E aí essa estratégia do final de semana acaba sendo interessante. Mas no caso de Maria, nós observamos que a quantidade está insuficiente. Apenas 1 hora de caminhada, que costuma ser um exercício de intensidade leve, não é suficiente para trazer os benefícios cardiovasculares potenciais que o exercício pode trazer, além de outros benefícios, tanto para a saúde física como para a saúde mental. Continuando sobre o estilo de vida de Maria, ela fala que tem um bom relacionamento com seus pais, bons relacionamentos no trabalho e atualmente está sem relacionamento conjugal. Sobre a espiritualidade, ela se declarou agnóstica. Então, no quesito relacionamentos, a gente não identifica nada que chame a atenção na história de Maria, nem no quesito espiritualidade, algo que possa ser explorado como um fator adjuvante ao tratamento. Então, hoje em dia é importante, inclusive diretrizes importantes, como a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a última de 2020, traz o quesito espiritualidade para aquelas pessoas que têm uma espiritualidade, que têm uma religiosidade. Às vezes, esse pilar pode funcionar como adjuvante no tratamento. Mas no caso de Maria, isso parece que não vai nos auxiliar. Continuando com a abordagem integral do estilo de vida dela, a gente percebe que sobre o seu sono, ela refere dormir em média 5 horas por noite e utiliza alprazolam, um benzodiazepínico, para auxiliar nesse sono.
Com relação ao consumo de tóxicos, ela refere beber mais ou menos 4 latas de cerveja 2 a 3 vezes por semana. Nega tabagismo, nega o uso de outras substâncias. Então, com relação ao sono, a gente percebe já um tempo de sono inadequado, né? Existe uma recomendação da Academia Americana de Medicina do Sono de um tempo adequado de sono de 6 horas. Por mais que a pessoa se sinta bem, confortável com 5 horas, a gente sabe que tem pessoas que têm uma necessidade de sono menor, outras têm uma necessidade de sono maior, mas em termos gerais, em termos de média populacional, 6 horas é um tempo de sono considerado adequado. Então, a gente já observa que Maria tem um tempo reduzido. E outro dado chama atenção para a qualidade desse sono, porque ela está precisando utilizar um medicamento, nesse caso o alprazolam, que é um benzodiazepínico, que não deve ser feito de longo prazo, é um medicamento para ser utilizado em curto prazo, ali em torno de 4 a 6 semanas, e ela utiliza para auxiliar no sono. Então, a gente já observa que esse sono dela tem quesitos a serem trabalhados. Com relação ao consumo de tóxicos, não parece ser um problema na rotina de Maria, tá? Ela bebe 3 a 4 latas de cerveja por semana, o que ainda está dentro daquilo que a OMS considera como consumo moderado de álcool. Tá certo? Que aí para a mulher seria em torno de 7 doses padrão de álcool por semana. Cada latinha de cerveja representaria aí uma dose padrão de álcool, 10 gramas mais ou menos do etanol. Então, Maria ainda está dentro do que a OMS considera como consumo moderado. A gente não detecta exatamente um problema nisso. Mas é importante também falar com ela sobre esse assunto, porque o álcool pode prejudicar o sono. Então, será que o momento que ela está consumindo isso é um momento adequado? Então, né, é algo que a gente deve explorar um pouquinho mais para avaliar o impacto desse consumo, mesmo moderado, no sono, que de Maria não parece ser um sono muito adequado. Agora que a gente passou, explorou, né, as queixas de Maria no sentido do estilo de vida que ela leva. Saímos um pouquinho apenas do emagrecimento, que era o foco inicial que ela trouxe, esse desejo de emagrecimento. Então, saímos um pouquinho desse foco para buscar entender como é o estilo de vida de Maria e como isso pode estar impactando nesse ganho de peso recente que ela teve. Apesar da história dela de brigar com a balança desde a adolescência, que também isso é uma história muito comum, né, nos consultórios, então a gente explorou isso. Vamos ver como é que ela tá, vamos examinar, tá, Maria, e vamos observar se tem algo que vai nos ajudar também a planejar um tratamento mais assertivo. Então, no exame físico, ela tem 78 quilos, uma altura de 1,62 m, o que dá aí um IMC de 29,7. Esse IMC de 29,7 caracteriza o IMC de sobrepeso. Vocês já sabem, né, gente? O IMC de sobrepeso é de 25 até 30, né? Mais ou menos ali naquela faixa, né? Acima de 25 e até 30 é o IMC de sobrepeso. Veja que Maria está com 29,7. Então, apesar de ser um sobrepeso, é um sobrepeso que está quase chegando na obesidade. Então, isso exige um alerta ainda maior. A pressão arterial dela está 135 por 85, o que é considerado uma pressão arterial elevada, é considerado uma pré-hipertensão. O ponto de corte para a hipertensão continua sendo pressão arterial sistólica de 140 e ou pressão arterial diastólica de 90 milímetros de mercúrio. Mas a última diretriz brasileira de hipertensão arterial já traz que o nível de pressão ótima é esse nível ali até 120 por 80. Então, quem está entre esses limiares, né, não está com a pressão ótima, que é o caso de Maria, ela não está com a pressão ótima. Quem está com a pressão arterial sistólica entre 130 e 139 e a pressão arterial diastólica entre 80 e 89 vai estar naquela faixa que a diretriz brasileira de hipertensão arterial chamou de pré-hipertensão, que é justamente aqui o caso de Maria, que está com a pressão arterial de 135 por 85. Então, isso é um dado que chama atenção no exame dela. Além disso, nós observamos uma circunferência abdominal de 92 centímetros, o que também caracteriza uma circunferência abdominal aumentada. Isso porque, para nós, sul-americanos, o ponto de corte dessa circunferência abdominal para mulheres é de 80 centímetros. Então, mulheres com circunferência abdominal acima de 80 centímetros, isso é um sinal de adiposidade visceral, de aumento da gordura visceral, que é aquele tecido adiposo mais prejudicial ao metabolismo, que vai estar ali no centro da síndrome metabólica, que a gente começa a perceber que está se desenhando aqui para a nossa paciente. A gente percebeu que ela tem uma circunferência abdominal aumentada, pressão arterial elevada, então a gente já começa a ver sinais da síndrome metabólica. Vamos analisar agora os exames complementares que Maria trouxe para observar se a gente tem mais critérios para fechar o diagnóstico dessa síndrome.
Nos exames complementares, nós observamos uma glicemia de jejum de 108, onde o normal seria até 99, então ela tem uma glicemia de jejum alterada. Ainda não é, gente, uma glicemia de jejum de diabetes, que o ponto de corte é 126, maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Ela está com a glicemia de jejum de 108, então ela está naquela faixa de glicemia de jejum alterada, a faixa do pré-diabetes. Ela tem uma insulina de jejum aumentada, ela tem uma hemoglobina glicada de 5,8%. Então, juntando aí a hemoglobina glicada que ela tem de 5,8%, o normal seria até 5,7%. Com essa glicemia de jejum alterada, nós temos um quadro de pré-diabetes, tá? Que também vai compor um critério para síndrome metabólica. Com relação aos triglicerídeos, observamos um valor de 145, está dentro da normalidade ainda até 150, mas vocês percebem que é o normal alto, assim como o IMC, né, que estava no sobrepeso, mas quase chegando na obesidade. Então isso é importante também, gente. O normal é diferente, um normal de triglicerídeos em torno de 80 e outro normal em 145. Observamos um HDL de 47, quando o HDL desejável é acima de 50 para mulheres, e um LDL de 118, né? O LDL, que na verdade não existe um valor de normalidade, é o alvo de acordo com o risco cardiovascular. Mas imaginando que ela é uma paciente jovem, que o risco cardiovascular estaria baixo, esse LDL de 118 estaria um LDL aceitável, razoável para ela, porque seria aí um limite até 130, tá? Mas o que é que a gente observou agora que exploramos os exames complementares? Que além do sobrepeso com adiposidade visceral, aquela circunferência abdominal acima de 80, que Maria tinha, que já era um critério para síndrome metabólica, além da pressão arterial elevada, aquela pressão arterial de 135 por 85, Maria agora tem glicemia de jejum alterada e tem um HDL baixo, que também entra como critério da síndrome metabólica. Então, com isso, a gente consegue observar que Maria tem esse diagnóstico de síndrome metabólica. E o que seria essa síndrome metabólica, gente? É um conjunto de alterações do metabolismo que estão intimamente relacionados na sua origem, na sua fisiopatologia, à resistência insulínica. Então, existe um estado de resistência à ação da insulina no corpo que promove a liberação de ácidos graxos livres, e esses ácidos graxos livres na circulação vão aumentar ainda mais a resistência à insulina e perpetuar esse ciclo, onde eu tenho, né, alterações metabólicas prejudiciais à saúde, especialmente à saúde cardiovascular. Então, a síndrome metabólica ela está também intimamente relacionada ao aumento do risco cardiovascular. Então, vamos observar a lista de problemas aqui da nossa paciente. Ela tem sobrepeso, ela tem adiposidade visceral, pressão arterial elevada, pré-diabetes, dislipidemia do tipo HDL baixo, e justamente pela somação desses fatores, adiposidade visceral, pressão arterial elevada, pré-diabetes e dislipidemia, é que ela tem a síndrome metabólica. Além disso, um outro problema de saúde, né, um outro problema na relação de problemas que Maria nos trouxe é a insônia. A gente não pode deixar passar despercebido. Ela dorme um tempo reduzido, 5 horas por noite, e usa um benzodiazepínico para auxiliar na indução do sono. Então aqui nós vamos ver os critérios da síndrome metabólica na mulher, tá certo? Segundo o NCEP-3, precisa 3 entre esses 5 critérios. Já a IDF, né, considera que a circunferência abdominal é um critério obrigatório. Então, eu deveria ter a circunferência abdominal mais outros 2 critérios. Então, vamos passar aqui novamente pelos critérios. Circunferência abdominal acima de 80 para mulheres, Maria tinha 92. HDL abaixo de 50 para mulheres, no caso de homens, o HDL seria abaixo de 40 e a circunferência abdominal acima de 90, tá? Só para ilustrar para vocês. Então, HDL abaixo de 50, a nossa paciente tem 47, então ela já tem o critério de circunferência abdominal aumentada e mais um critério do HDL. Triglicerídeos maior ou igual a 150, ela não teve esse critério. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 e ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 85, e aí sim, Maria tem a pressão arterial de 135 por 85. Então, aqui, certo? Pela IDF, ela já fechou, né, circunferência abdominal mais 2 critérios, tá certo? E pelo NCEP-3 também, porque ela tem circunferência abdominal aumentada, HDL baixo e pressão arterial elevada. Então já estava fechado o diagnóstico de síndrome metabólica. Além disso, Maria apresentou também glicemia de jejum alterada. Então, com isso, a gente vê que Maria ganhou esse diagnóstico de síndrome metabólica. E o que é que a gente vai fazer, então, para ajudar a Maria? Primeiro,
partir da compreensão que quando a gente identifica esse conjunto de alterações metabólicas, isso é um sinal de alerta muito importante. A pessoa não tem só pré-diabetes, ela não tem só pré-hipertensão, ela tem um estado inflamatório no corpo que está sinalizando a necessidade de mudanças, de estratégias para melhorar a sua saúde, porque senão, em 5, 10 anos, ela vai ter diabetes, ela vai ter hipertensão, ela vai ter um risco cardiovascular ainda maior do que o que ela já tem hoje. Lembrando que Maria é uma paciente jovem, tem apenas 32 anos. Então você imagina, se ela continua nesse estado em que ela está, em 10 anos, com 42 anos, ainda jovem, Maria vai ter um risco cardiovascular muito maior. E quando ela for uma mulher na pós-menopausa, onde ela perde a proteção dos estrogênios, onde ela ganha uma alteração de perfil lipídico, um aumento da adiposidade visceral, imagina o risco cardiovascular de Maria, como vai se intensificar. Então esse, gente, é o momento, é a janela de oportunidade de intervenção. É aqui que a gente precisa atuar, quando a gente chega antes das doenças propriamente ditas se instalarem. Lembrando que essas doenças são definidas por pontos de corte que nós criamos, que estão mais associados a desfechos prejudiciais, mas aqui já há uma grande sinalização de que Maria precisa de ajuda para regular seu metabolismo, para diminuir a inflamação no seu corpo e para reduzir o seu risco cardiovascular. Então vamos ver como podemos ajudar Maria? Vamos passar por cada parâmetro ali que identificou a síndrome metabólica com estratégias que nós podemos fazer para melhorar a saúde de Maria. Com relação ao sobrepeso, tá certo? A gente pode começar com intervenções no estilo de vida, né? Focando na alimentação. Lembra, Maria tinha um padrão de comer emocional, beliscador. Então a gente precisa conversar com ela sobre isso. Ela precisa de estratégias de enfrentamento para o estresse, para manejo do estresse. Ela precisa buscar outras formas de aliviar a tensão, outras formas de conforto que não seja apenas o doce, que não seja apenas o belisco. Exercício. Então, Maria fazia apenas 1 hora de caminhada no sábado ou domingo. Então vamos alinhar as expectativas, vamos falar para Maria sobre o que é o recomendado, como é que ela pode melhorar isso. A gente tem estratégias que a gente pode usar, tá? A gente pode combinar com ela, olha, que ela vai escrever quais são os dias e horários em que ela pode fazer uma caminhada. Então, já que ela gosta de caminhar, qual é o melhor exercício que o paciente deve fazer? Aquele que ele gosta, aquele que ele vai ter mais adesão em fazer. Então, se ela gosta de caminhar, vamos tentar encaixar essa caminhada em outros dias, em outros horários. Ah, não tenho tempo. Normalmente é essa a resposta que a gente vai dar. Então, o que é que a gente faz? Pensa logo aí, Maria. Qual é o dia e horário que você consegue, fica mais fácil na tua rotina? Ah, é terça e quinta, então escreve aí, terças e quintas, né? Que horário? Dá o horário, eu vou caminhar por 30 minutos, por exemplo. E assim a gente vai aumentando essa carga de exercício, buscando chegar na recomendação da OMS, que é de 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada por semana, tá? Se a intensidade do exercício for muito vigorosa, esse tempo pode ser reduzido para 75 minutos. E se for uma intensidade leve, esse tempo deve ser aumentado para 300 minutos, tá? Então, essa é a recomendação da OMS para todos os indivíduos adultos saudáveis. Com relação ao sono, né? O sono, ele também tem um papel. A gente sabe que privação do sono, dormir menos, faz a gente ter um paladar mais hedônico, buscar mais. Aquele doce que Maria procura por alívio também pode estar sendo influenciado pela privação do sono, pelo tempo de sono reduzido. Então, isso também é importante ser alinhado como uma estratégia para o sobrepeso. Então, dormir melhor é estratégia para emagrecimento. Isso é importante que seja conversado e pactuado. Manejo do estresse, que eu já comentei também, tá certo? Além das intervenções no estilo de vida, nós também temos intervenções farmacológicas. Lembrando que IMC acima de 27, certo? Maior ou igual a 27, com comorbidades, que no caso Maria tem, ela tem síndrome metabólica, ela tem pré-hipertensão, ela tem já comorbidades associadas a esse sobrepeso, tá? Glicemia de jejum alterada, então já indica um tratamento medicamentoso aí, como também parte da estratégia para tratar o sobrepeso de Maria. Dentre os medicamentos, nós encontramos como opções liberados aqui em bula on-label no Brasil, os análogos de GLP-1. Nós encontramos também a associação de bupropiona com naltrexona, tá? Nós encontramos o Orlistat, que tem uma ação local, um potencial de perda de peso menor, porque a ação vai ser diminuir a absorção de gorduras, tá? E também nós temos a metformina, né, que na verdade tem um efeito ali muito modesto de perda de peso, mas que na síndrome metabólica ganha um destaque. Por quê? Porque é um sensibilizador da insulina. Então, como
a gênese, a origem da síndrome metabólica está na resistência insulínica, a metformina faz todo sentido nesse arsenal terapêutico. Lembrar que quando a gente vai escolher um tratamento medicamentoso, tá certo? Para tratamento de sobrepeso, obesidade, a gente deve levar em consideração o que aqui está mostrando para vocês como importante, o fenótipo dessa obesidade, o fenótipo de comportamento alimentar, tá? Essas medicações, elas agem de maneiras distintas, portanto, os estudos mostram uma média de perda de peso, a gente considera isso como magnitude do efeito, mas a resposta individual do paciente depende do fenótipo de comportamento alimentar que aquele paciente tem. Então, por exemplo, o análogo de GLP-1, ele funciona muito bem para pessoas que têm esse padrão hiperfágico, que faz prato grande, para pessoas que buscam comida com mais frequência também, que tem uma dificuldade de saciedade, tá certo? Então, ele funciona muito bem ali para quem tem esses comportamentos. Mas para o beliscador, talvez ele não funcione da mesma maneira. Então, talvez aqui a gente precise de um medicamento que tenha mais uma ação de liberar, de disponibilizar mais serotonina e dopamina cerebral, como, por exemplo, a bupropiona, em conjunto com a naltrexona. Então, esses detalhezinhos que precisam ser ajustados, né? Isso é assunto para outro caso clínico, depois a gente explora melhor isso em outro momento. Além disso, gente, também é importante no tratamento de sobrepeso ou obesidade, a psicoeducação, conversar com o paciente sobre como ele está usando o alimento, se esse alimento ele está sendo ali um regulador das emoções e ele precisa buscar outras estratégias para isso. Conversar com ele sobre monitoramento, né? É importante que o paciente tenha o hábito de se automonitorar, às vezes fazer um diário alimentar, se pesar uma vez na semana, são estratégias que o paciente começa a perceber comportamentos, perceber situações que ele não estava percebendo que estavam contribuindo para esse sobrepeso. Também é importante falar com o paciente sobre os pensamentos sabotadores. É muito comum no tratamento do sobrepeso e obesidade, por exemplo, o pensamento do tudo ou nada. Né? Quando a pessoa comete uma falha, ela comete um deslize daquilo que seria o recomendado, né? Pelo médico, pelo nutricionista, então a pessoa já se sente que ela é ineficaz e ela diz, eu não sirvo, eu não vou conseguir mesmo, então deixa isso para lá, e começa a ter uma série de comportamentos empilhados prejudiciais. Então, quando a gente explica para o paciente sobre esses pensamentos sabotadores, ele também vai tomando consciência disso e vai ganhando um arsenal, um repertório psicoemocional importante no tratamento, né, do sobrepeso, que deve, sempre que possível, ser multiprofissional, certo? Sempre que possível, por quê? Porque nem sempre está na realidade do paciente poder ter esse acompanhamento, né, com vários profissionais, mas quando ele puder, quando estiver disponível, essa é a melhor estratégia. O acompanhamento médico, nutricional, psicoterápico, todos ali envolvidos no manejo do sobrepeso e obesidade. Então agora vamos continuar a ajudar a Maria, vendo os outros critérios de síndrome metabólica que ela tem, como a gente pode atuar nisso. Então vamos ver o pré-diabetes. Sobre o pré-diabetes, gente, nós vemos que as intervenções no estilo de vida, que fizeram parte do manejo do sobrepeso, também vão estar presentes aqui, mas com foco especial para a redução do consumo de carboidratos. Então, existem várias estratégias nutricionais para isso. Eu posso fazer uma dieta low carb, pode fazer até uma dieta cetogênica, né, que é uma dieta com muita restrição de carboidrato, ali até 50 gramas de carboidrato por dia, uma dieta muito restritiva, que não vai ser sustentável ao longo do tempo, mas que pode fazer parte do arsenal terapêutico. Então, é importante ajustar, né, esse consumo de carboidratos, porque esse é um pilar importante da síndrome metabólica, o pré-diabetes, a resistência insulínica, tá? Também o exercício e o sono que entraram no manejo do sobrepeso também vão estar aqui no controle do pré-diabetes. Mas uma coisa interessante e importante da gente falar, para aqueles pacientes como Maria, que estão com glicemia de jejum alterada, hemoglobina glicada alterada, eu deveria fazer, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, está na diretriz de 2024, é recomendado que eu faça um teste mais sensível para observar, será que realmente é pré-diabetes? Ou será que já não é um diabetes inicial? E que teste seria esse? Seria o teste oral de tolerância à glicose, feito com a oferta de 75 gramas de glicose anidra e observar a resposta, né, da glicemia do paciente, que no caso, hoje, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, eu posso fazer um ponto de corte com 1 hora, tá? Então, não preciso mais passar 2 horas no laboratório. Então, esse TOTG de 1 hora, ele consegue já me dar, tá, um diagnóstico aí de diabetes, se ele vier acima de 209 miligramas por decilitro. Então, nessa paciente, em Maria, a gente deveria explorar um pouquinho mais a investigação diagnóstica dela
com esse teste que é mais sensível para o diagnóstico de diabetes. E o tratamento farmacológico? Pode ser feito o tratamento farmacológico no pré-diabetes? Sim. É recomendado também pela Sociedade Brasileira de Diabetes que o tratamento farmacológico ele pode ser iniciado já nessa fase do pré-diabetes e especialmente, olha, em adultos com idade menor que 60 anos, obesos com IMC acima de 35, mulheres com história de diabetes gestacional ou na presença de síndrome metabólica com hipertensão, tá certo? Então, Maria vai entrar aí nesses critérios e ela também estaria indicado o tratamento com a metformina. Avançando ainda mais no planejamento terapêutico de Maria, vamos ter o manejo dessa pressão arterial elevada, que também, considerando as recomendações agora da Sociedade de Cardiologia, gente, poderia ser indicado um tratamento medicamentoso, mas em geral a gente tenta primeiro uma abordagem de mudança de estilo de vida. Então ela já tem essa indicação da gente olhar integralmente, né, para esses fatores do estilo de vida que estão associados ao quadro dela, tanto pelo sobrepeso, tanto quanto pelo pré-diabetes, quanto pela pré-hipertensão, tá? Então, essas abordagens do estilo de vida com foco no controle da pressão arterial devem focar numa alimentação balanceada. Existe uma dieta específica, que é a dieta DASH, mas que se assemelha muito à dieta mediterrânea. Então, de uma forma geral, se a gente tivesse que dar para ela orientações de alimentação, seria reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em sódio, tá certo? Lembrando que ela tinha uma alimentação de comida prática, então muitas vezes essa comida prática é a comida pronta, é a comida ultraprocessada que é rica em sódio, rica em gordura saturada, tudo que ela deve tirar da alimentação. Então, reduzir o consumo de sal, reduzir o consumo de gordura saturada, tá certo? Preferir, né, o consumo de gordura poliinsaturada, como o azeite de oliva, por exemplo, tá certo? No lugar de uma manteiga, tá? Então, essas são orientações alimentares que a gente pode dar, mas novamente, quando o acompanhamento é multiprofissional, se a gente tiver isso integrado com a nutrição, também fica um acompanhamento muito mais preciso, tá? Exercício e sono também vão ter impacto no controle da pressão arterial. A gente deve calcular o risco cardiovascular de Maria, sem dúvida, porque inclusive ele vai determinar outras estratégias que a gente precise fazer eventualmente se ela tiver um risco cardiovascular aumentado. Então é importante que a gente faça isso e vai nortear o tratamento. Então, por exemplo, a escolha de iniciar um medicamento até de uma forma mais precoce pode estar relacionada a um risco cardiovascular mais elevado. Tá? Então, é importante calcular o risco cardiovascular. Existem calculadoras disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem calculadora disponível para a gente calcular o score de risco cardiovascular global dessa paciente, né? Como dos nossos pacientes. E aí, se a gente observa um risco cardiovascular mais alto, né? Um risco cardiovascular elevado, a gente estaria autorizado aí a já iniciar um tratamento medicamentoso, mesmo em conjunto com as mudanças do estilo de vida, sem esperar aquele tempinho que a gente espera de 2, 3 meses para observar se há mudança na pressão arterial após instalação de novos hábitos. E para finalizar, vamos ver o que é que a gente poderia fazer para melhorar o HDL. Bom, o HDL, gente, baixo, né? O HDL é aquele considerado o bom colesterol, né? Na verdade, porque ele é uma forma de colesterol, né, de alta densidade, onde na verdade eu tenho poucas partículas de colesterol nessa lipoproteína, né, que é uma molécula de lipídio com proteína. Então eu tenho uma alta densidade, por quê? Porque eu tenho pouco colesterol e uma alta concentração de proteína. Como ele tem pouco colesterol, ele consegue receber colesterol que está em excesso, por exemplo, no LDL, que é uma proteína de baixa densidade. Então o HDL ele tem essa função de pegar aquele LDL que está ali em excesso, que está ali sendo depositado nos tecidos, no endotélio, e ele consegue ir removendo esse LDL daí. Por isso que ele é tido como bom colesterol. Mas, infelizmente, nós não temos uma estratégia com evidência robusta para melhorar a HDL, tá certo? O que é que a gente tem de mais robusto que melhora a HDL? Alimentação balanceada e exercício físico. Então, a gente volta para os pilares da medicina do estilo de vida e a gente começa a entender que para abordar a síndrome metabólica só tem uma maneira, gente, é abordando o estilo de vida do paciente. Então, espero que vocês tenham gostado desse caso clínico. A gente se encontra num próximo por aqui. Até mais!